O anime começa com um garoto chamado Arel, que está almoçando com a família. O pai dele se impressiona com o quão quieto o filho está, dizendo que não conseguiu dormir a noite inteira pensando na classe de herói que o garoto ganharia. A mãe também diz que está ansiosa, enquanto a irmã mais velha se mostra confiante de que o irmão vai superar todos os colegas. A mãe concorda, imaginando que o filho vai atrair todas as garotas com seu charme, o que deixa a irmã e preocupada que ele seja roubado. Arel, porém, é mais pé no chão que a família e pensa que vai acabar sendo apenas mais um cara comum. No mundo dele, as classes de heróis são como dons de um ser superior, dados aos jovens quando eles completam 10 anos. Essas classes permitem que se especializem em várias habilidades. Quando chega a hora da cerimônia de bênção, todos os estudantes se reúnem na escola e um padre começa com o primeiro garoto. Ele coloca a mão na testa do menino e o garoto rapidamente vê a imagem de fogo e martelos, o que confirma que ele será um ferreiro. O menino corre de volta para o pai radiante de felicidade e o padre continua com os outros estudantes. Quando é a vez de Arel, seu irmão garante que ele vai receber uma bênção especial, sem a menor dúvida. Arel caminha até o padre enquanto sua família o encoraja. As pessoas começam a cochichar com inveja sobre Arel, pensando que ele vai receber classes avançadas como os pais Para e Leão, que são a princesa da espada e o arquimago. Quando o nosso protagonista se aproxima do padre, ele fecha os olhos e se concentra, mas não consegue ver nada. O padre fica surpreso que ele não tenha nenhuma bênção e anuncia que Arel é um caso raro de herói sem classe. A família de Arel perde toda a empolgação na mesma hora, achando que foram completamente enganados e que o destino dele foi arruizado como um fracassado sem talento. No dia seguinte, Arel começa a praticar esgrima comum e os pais o tranquilizam, garantindo que não vão expulsá-lo de casa. Arel diz que está tudo bem e que simplesmente não quer ser um peso para eles, enquanto sua irmã promete continuar apoiando-o. Vendo como a família está preocupada, ele os lembra mais uma vez que sempre praticou esgrima com a mãe, então ainda pode ser útil mesmo sem ter uma classe. No entanto, ele pensa que a mãe é uma péssima professora, porque sempre o arremessa longe nos treinos com a força inacreditável dela. Depois de terminar a explicação, a mãe de Arel fica feliz que o filho seja tão esperto, enquanto o pai acha que talvez ele possa conseguir um emprego de verdade. Ao ver todos o elogiando, Arel se cansa da atenção da família e sai para treinar. Ao entrar no campo de treinamento, Arel encontra 2 alunos da classe de espadachim duelando. Enquanto lutam, os garotos percebem a presença de Arel e perguntam o que ele está fazendo ali sem uma classe. Ele responde calmamente que vai treinar igual a eles, mas os garotos dizem que estão só se divertindo com as espadas, já que não precisam treinar por causa da classe que têm. Então eles se oferecem para mostrar a Arel o quão habilidosos se tornaram com a classe e voltam a se enfrentar. Enquanto os observa, Arel nota como os movimentos deles são fluidos graças à classe de espadachim e pede para lutar contra ele. Um dos garotos ri da ousadia dele de desafiá-lo sem uma classe, mas Arel pensa que não precisa de uma. Se sentindo insultado, o garoto aceita o desafio de Arel para lhe dar uma lição. Antes de começar, o garoto pede para o protagonista se certificar de que ainda tem a bênção de proteção, que é um escudo temporário que todos recebem ao nascer e que se recarrega quando o usuário não está recebendo dano. Arel confirma que não vai perder a vida para os ataques poderosos do garoto, dizendo para ele se preparar para o duelo. Furioso com as provocações constantes, o garoto avança contra Arel e lança um corte, mas o protagonista o desvia com facilidade para a surpresa de todos. Em seguida, ele desvia de outro corte antes de travar a espada num desvio. O amigo do garoto pensa que ele está de brincadeira e diz para ele terminar o combate, mas ele responde que Arel não é tão fácil de enfrentar. Enquanto continuam trocando defesas, o garoto percebe que não consegue vencer Arel sozinho, então trapaceia e pede para o amigo se juntar a ele. O outro garoto pula nas costas de Arel, mas ele recebe o ataque e desvia, vendo como os dois começam a discutir entre si. Arel se dá conta de que a classe deles não ajuda no trabalho em equipe e avança para acabar com os dois. Os garotos o veem vindo, mas de repente ele desaparece da vista deles, aparecendo debaixo de um deles, nocauteando-o com um golpe no queixo. Quando seu parceiro cai, o outro garoto corre para atacar Arel, mas tropeça no próprio amigo, o que dá oportunidade a Arel de nocauteá-lo também. Com os dois caídos no chão, Arel anuncia calmamente que venceu a luta, mas eles ficam com raiva e reclamam que os atacou quando estavam com a guarda baixa. Ao pedir por uma revanche, Arel aceita sem problemas, mas antes de começar, um garoto atrás deles avisa para não tentarem, lembrando-os que não podem inventar desculpas esfarrapadas como essa se falharem no campo de batalha. Depois, o garoto de cabelo ruivo diz a eles que são uma vergonha para todos os espadachins. Um dos dois tenta responder, mas o amigo impede, lembrando-o do alto status do ruivo. O ruivo então se aproxima de Arel e pergunta se ele é filho da princesa da espada, Fara. Quando Arel confirma, o garoto elogia por ter aprendido uma esgrima sólida com a mãe.
No entanto, ele lembra que os dois espadachins que ele derrubou não passam de garotos inexperientes, enquanto aponta a espada para ele e o desafia para uma luta de verdade. O garoto declara que vai demonstrar o verdadeiro poder da classe de espadachim, enquanto os outros dois se perguntam se ele é o filho de Evan, o capitão de segurança do vilarejo. O garoto confirma a identidade, e Arel se lembra que o pai dele costumava procurar a mãe para caçar monstros. Agora, ele pensa que o garoto bonitinho não se parece nada com o pai, e se pergunta se ele também se tornará um homem bruto com o tempo. O queixo do garoto começa a tremer enquanto ele elogia o pai por ser um espadachim poderoso e um mentor sábio. Ele pensa que é injusto que, apesar das grandes qualidades do pai, a mãe de Ariel tenha roubado injustamente o título de espadachim mais forte do vilarejo. Com as palavras de ciúme, Ariel se dá conta de que o garoto só está descarregando a frustração nele porque odeia a mãe dele, e o ruivo fica com vergonha de ter sido descoberto. Mesmo assim, ele pergunta a Ariel se ele pensa o mesmo. Ariel confirma que a mãe dele é a pessoa mais forte do vilarejo, mas o garoto diz que ele herdou o melhor talento de espadachim do pai, então vai derrotar Ariel para provar que a família dele é superior. Depois de se acalmar, ele diz a Ariel que já se tornou espadachim há 1 ano e tem treinado muito com o pai. Com tanta prática dedicada desde então, ele acha que não tem chance de perder. No entanto, Ariel o lembra que ele também recebeu a orientação da mãe poderosa, então não vai perder para ele. Os dois levantam as espadas para começar o combate e o ruivo ataca primeiro. Ariel desvia o ataque e contra-ataca, e os dois se envolvem em uma batalha feroz. Ao vê-los trocando golpes, os outros dois garotos ficam surpreendidos que Ariel consiga acompanhar o ritmo do ruivo mesmo sem ter uma classe. Observando como o garoto balança a espada, Ariel admite que ele é muito mais forte que os outros dois, mas os movimentos dele são guiados pela raiva. Ariel espera que ele cometa um erro e ataca quando vê uma brecha. No entanto, o garoto libera uma habilidade de corte de lâmina dupla e empurra Ariel contra uma parede. O ruivo fica surpreso que seu primeiro corte tenha sido bloqueado, mas percebe que Ariel se machucou com o segundo. Finalmente, perdendo a calma, Ariel pergunta sobre a habilidade e ele explica que é uma técnica da classe de espadachim que não pode ser bloqueada por alguém sem classe. Mesmo assim, Ariel sente a determinação de que pode aprender a bloquear com prática suficiente e o ruivo elogia a resistência dele. Alguns dias depois, a irmã de Ariel o observa roncando até tarde da manhã e tenta acordá-lo com um beijo. Ele se levanta antes que ela possa tocá-lo, afastando-a friamente com a cabeça. A irmã dele se ofende e exige um beijo de desculpa. Enquanto ele sai do quarto para tomar café da manhã, a mãe sorri e serve a comida, e a família se senta à mesa. A irmã pergunta se ele vai treinar de novo e ele confirma. Isso a deixa furiosa e ela diz para ele pegar leve e deixar que ela o apoie. No entanto, Ariel a ignora e se levanta para sair. Enquanto a irmã se pergunta por que ele tem saído para treinar todos os dias desde que voltou para casa machucado, Farah a tranquiliza, garantindo que ele ficará bem e explica que ele tem um segredo que ela não sabe. Ela a leva para fora e abre um baú cheio de espadas quebradas, mostrando o quão duro Ariel tem treinado nos últimos dias. Embora a irmã fique surpresa, a mãe de Ariel se alegra que o filho tenha se inspirado depois de um duelo com outros garotos. A determinação de Ariel também anima a irmã, embora ela continue querendo criar um mundo onde pessoas sem classe como ele não sejam discriminadas, enquanto a mãe sorri com o objetivo nobre dela. Enquanto isso, em uma floresta, Ariel ataca um boneco de treino em uma árvore antes de recuar para um ataque. Em seguida, ele libera um corte de lâmina dupla igual ao do ruivo e fica satisfeito com o poder. Enquanto ele pensa que ter sido derrotado pelo ruivo valeu a pena, um goblin o espreita em silêncio de uns arbustos. Ele pula com o porrete para atacá-lo, mas Ariel se vira e o derrota com um corte duplo. Embora ele se alegre com o poder da habilidade, um monstro enorme ruge atrás dele. Ariel se vira para ir relatar o aparecimento do monstro à segurança do vilarejo, mas para ao ouvir um grito de pânico. Ao reconhecer o grito, ele pensa que não tem tempo de chamar os guardas antes que a pessoa se machuque. Ele pega o cabo da espada e corre para a floresta, se certificando mentalmente de que ficará bem. Ao se aproximar da fonte do som, ele se esconde atrás de uns arbustos e vê o ruivo com um braço sangrando. Em seguida, ele nota um enorme hobgoblin à espreita e se pergunta por que ele apareceu. Ariel se dá conta de que o ruivo também estava praticando como ele e derrotou alguns goblins selvagens, o que atraiu o hobgoblin líder. Enquanto o hobgoblin encurrala o garoto em um canto, Ariel se posiciona atrás dele procurando o melhor ângulo para atacar. Nosso protagonista respira fundo para se preparar e o ruivo acha que é o fim dele. O hobgoblin levanta o porrete para o golpe final, mas de repente Ariel o derruba com um corte de lâmina dupla. Depois que o monstro cai no chão, Ariel pensa que finalmente dominou o jogo de pernas da técnica. O ruivo tenta andar, mas tropeça e cai nos braços de Ariel. Percebendo que o garoto perdeu a bênção de proteção, Ariel pergunta se ele tem água benta para curar os ferimentos. O garoto olha em silêncio para a garrafa quebrada no chão, então Ariel oferece a sua. Ao beber a água, os ferimentos dele somem e o ruivo fica irritado com o quão forte Ariel se tornou.
Ao notar que as energias dele voltaram, ele agradece pela água antes de perguntar de novo sobre a técnica poderosa de Ariel. Nosso protagonista o lembra calmamente que é só um corte duplo, mas o garoto pergunta como ele aprendeu isso sem usar uma classe, sabendo que as pessoas comuns não podem aprender habilidades especiais. Ariel explica que levou o treinamento dele ao limite para dominá-la. O ruivo ficou confuso então Ariel esclarece que aprendeu a técnica ajustando-se ao ritmo dele e à posse dos passos. Depois, Ariel diz ao ruivo que ele foi a ferramenta mais importante, já que o ajudou a entender a técnica depois de tê-lo acertado dezenas de vezes com ela. Embora o garoto fique chocado com a revelação, Ariel diz que tem treinado o corte de lâmina dupla para derrotá-lo na revanche dele. Impressionado com a dedicação, o ruivo aceita o desafio. Ariel pergunta se ele tem certeza, mas o garoto responde que é o mínimo que pode fazer depois que ele o salvou e curou os ferimentos. Ariel fica surpreso que ele saiba retribuir favores e o ruivo se sente insultado pela baixa opinião dele. Logo, os dois garotos se preparam com as espadas e começam o duelo com um corte duplo ao mesmo tempo. Embora o ruivo se surpreenda que Ariel bloqueie os dois cortes, ele leva um ataque surpresa. Confuso, ele pergunta o que foi e Ariel explica que adicionou um terceiro corte. O ruivo o lembra que se chama corte duplo, mas Ariel explica que, como não recebeu uma habilidade pré-definida de uma classe, pode moldar a técnica como quiser. Ele revela que foi a primeira vez que conseguiu executar o terceiro golpe com sucesso, o que o deixa ainda mais frustrado. O ruivo pensa que a habilidade de um espadachim não deveria perder para ninguém, então Ariel diz que vai provar isso em outro combate. Os dois levantam as espadas de novo e o ruivo se acalma, acreditando que tem uma vantagem de velocidade sobre Ariel. Quando os dois liberam o corte duplo, o ruivo espera o terceiro golpe de Ariel. No entanto, a velocidade do terceiro corte o surpreende e o derruba. Mesmo bloqueando, Ariel aponta a espada para o garoto derrotado e diz que o resultado era de se esperar. O ruivo pergunta por que o terceiro corte de Ariel é tão rápido e ele explica que também aprendeu esse truque com ele. Ariel revela que controla os dois primeiros ataques para que sejam mais lentos e concentra toda a força no terceiro para pegar o oponente de surpresa. Se sentindo completamente superado, o ruivo range os dentes de raiva e Ariel se retira vitorioso. Alguns dias depois, enquanto a família deles janta, Farah revela que o filho de Evan foi treinar em Brécia. Surpreso com a notícia, Ariel pergunta o que é Brécia e a mãe explica que é a cidade das espadas. Ela conta que costumava treinar em uma guilda lá antes de se casar e se empolga com a ideia de visitar a cidade e explorar todo o potencial dele como um herói sem classe. 5 anos depois, um Ariel mais adulto vai para a cidade de Brécia em uma carroça. Enquanto atravessa uma floresta, o condutor avisa a todos que logo chegarão a Brécia. Depois de subir uma colina, uma mulher que viaja na carroça pergunta aos outros passageiros se todos vão para o mesmo lugar. Um espadachim bárbaro responde friamente, então ela pergunta por que ele está tão bravo. O bárbaro aponta para a roupa vulgar dela e a garota explica que usar pouca roupa é o melhor para a classe de espada chinesa dupla dela. Os dois espadachins se desentendem com raiva e o condutor comenta sobre o poder ofensivo das classes avançadas deles. De repente, ele para a carroça quando uma horda de orcs selvagens aparece na frente deles e pede para os dois mostrarem o poder deles. Perdendo toda a arrogância anterior, os dois espadachins se assustam de medo quando o rei orc se levanta. Uma mulher pega o braço do garoto assustada, mas ele a empurra e foge para salvar a própria vida. Quando a mulher também escapa, o condutor decide fugir também. No entanto, Ariel avança calmamente e parte para cima da horda de orcs. Enquanto ele começa a destruí-los, o condutor nota que ele está usando a habilidade de Flash. No entanto, ao ver que os orcs cercam Ariel, o homem pensa que ele não vai conseguir escapar. De repente, nosso protagonista grita como um tornado e corta todos os orcs, deixando todos de queixo caído. O condutor percebe na mesma hora que a dança da espada de Ariel é a técnica característica da lendária Princesa da Espada. Ele se pergunta como Ariel pode usá-la se a Princesa da Espada é uma classe feminina. Na frente do condutor, Ariel desvia da arma pesada do rei orc e pula na cabeça dele. Ele enfia a espada direto no crânio da fera, que cai sem vida no chão. Depois, Ariel volta e pede para o condutor levá-lo para Brécia. Quando Ariel diz que quer ficar mais forte lá, o homem o lembra que ele já é muito poderoso. Um jovem passageiro empolgado pergunta a Ariel sobre a classe dele e surpreende a todos ao revelar que não tem nenhuma. Acontece que 5 anos atrás, Ariel mostrou para a mãe a habilidade de corte duplo que aprendeu com o ruivo. A mãe dele pensou que estava sonhando, mas Ariel explicou que podia aprender habilidades mesmo sem ter classe. Então ele pediu para que ela ensinasse as técnicas da Princesa da Espada antes de ir para Brécia treinar mais. A mãe de Ariel ficou impressionada com o talento do filho e rapidamente começou a se gabar dele para o resto da família.
O sonho de Ariel termina abruptamente quando o condutor o acorda ao chegar à Brécia. Ariel nota muitos espadachins ao redor dele, percebendo que muitos são avançados. Ele pergunta ao condutor sobre a classe dele, mas ele age como se fosse um cara normal. Ariel aponta que ele entendeu perfeitamente as habilidades de espadachim dele, então deve ser bem forte. Ao se sentir descoberto, o condutor confessa que na verdade é um cavaleiro sagrado de classe avançada e pergunta por que está dirigindo carroças. O homem explica que, quando se cansa de lutar, ele tira um tempo para transportar pessoas. Ariel concorda, entendendo que também é importante dar um tempo no treinamento. Em seguida, o condutor o aconselha a se juntar a uma guilda de espadachins. Para começar, ele conta que a cidade tem muitos torneios de esgrima, onde ele pode ganhar um bom dinheiro. Como o condutor avisa que ele não pode participar sem ser membro de uma guilda, Ariel aceita o plano. Ele fica animado para enfrentar oponentes mais fortes, mas o condutor o avisa para ter cuidado com algumas guildas problemáticas. Depois que o homem vai embora, Ariel se vira e entra na cidade. Ele encontra a guilda calabresa recrutando cavaleiros espadachins, e a guilda SW Road aberta para todos. De repente, uma garota corre para abraçá-lo, mas cai de cara no chão quando ele desvia. Ela se pergunta como ele pôde evitá-la sem nem mesmo olhar para ela, pensando que ele é muito poderoso porque consegue detectá-la. Enquanto Ariel se mostra confuso, a garota pergunta se ele quer se juntar a uma guilda. Quando ele diz que sim, a garota rapidamente começa a dar a ele um discurso de venda sobre a nova guilda deles. Ela mostra o contrato, mas Ariel sai sem dizer uma palavra. A garota o segura pelo cinto e pergunta por que ele está indo embora. Então Ariel diz que ela parece desesperada demais. Ele pensa que a guilda dela deve precisar de membros porque é fraca, e a garota tenta agir como se fosse uma guilda famosa e de elite. Nosso protagonista se nega a ser enganado, então a garota se apresenta como Lilia e se oferece para ter um encontro com ele se ele se juntar. Ariel diz que não está interessado, deixando-a sem palavras. Ele pensa que ela é igual à irmã mais velha, se gabando com um peito reto como uma tábua. Em seguida, ele pergunta a Lilia sobre a maior guilda de Brésia, e ela fica furiosa com a falta de respeito dele. Depois de respirar para se acalmar, Lilia diz a ele que a Lâmina Negra é a guilda mais forte, com 8 espadachins de rank A, e indica onde encontrá-los, e Ariel vai para a enorme base deles. Um guarda se aproxima dele e pergunta o que ele quer. Ariel diz que quer se juntar à guilda, então o guarda diz que ele precisa fazer um teste. Ariel o segue e entra na fila para se registrar. Quando chega a vez dele, o recepcionista explica que essa guilda só aceita classes avançadas. Quando Ariel diz que não tem classe, o recepcionista ri com desprezo e diz para ele sumir dali. Atrás dele, outros espadachins começam a murmurar e Ariel pergunta ao recepcionista se pode fazer o teste, porque confia nas próprias habilidades. No entanto, o recepcionista se recusa, dizendo que não pode quebrar as regras. De repente, a sala se ilumina quando vários espadachins de rank A entram, e Ariel decide tentar a sorte em outro lugar. Ele tenta visitar outras guildas, mas todas o rejeitam sem pensar duas vezes. Depois, Ariel se sente desanimado porque não o deixaram fazer nenhum teste. Então ele se lembra que a mãe deu a ele uma carta de recomendação para ajudá-lo a entrar na antiga guilda dela. Naquele momento, Ariel pensou que a mãe estava sendo super protetora, mas agora ele percebe que ela sabia que o rejeitariam. Enquanto Ariel decide se juntar à guilda da mãe, Lilia aparece de novo, mas ele a ignora e vai embora. Enquanto ele caminha pela cidade, Lilia continua implorando para que ele se junte e salve a guilda dela. Ariel continua a rejeitá-la, então Lilia oferece até mesmo lamber as botas dele para convencê-lo. No entanto, ele a deixa de lado na frente das pessoas da cidade que a olham com nojo, e Lilia jura que nunca vai desistir. Finalmente, nosso protagonista encontra a localização da guilda, mas Lilia o alcança de novo. Ela diz que ele é bem-vindo a se juntar, e aponta para a enorme base. Ariel se pergunta por que a guilda dela é tão fraca depois de ser tão grande, e ela revela que perderam a glória antiga. No entanto, Lilia confia que pode restaurar a guilda Presa de Dragão, liderada pelo Rei das Espadas Duplas. Ao ouvir esse nome, Ariel se lembra que a mãe dele também fez parte dessa guilda na juventude. Finalmente, ele aceita ir vê-la. Então, Lilia o leva para dentro e o leva para o seu assento. De repente, o pai de Lilia aparece bêbado do sofá, e ela fica com raiva dele. Lilia o lembra que o médico proibiu ele de beber, e que ele também não tem dinheiro para álcool. No entanto, o pai dela não se importa, e Ariel se dá conta de que ele é o Rei das Espadas Duplas. Ao notar que o homem não tem um braço, ele diz para Ariel sair da guilda, porque ela logo vai desaparecer. Lilia tenta parar o pai, mas ele a ignora e vai embora. Ela conta a Ariel que o pai dela foi um dos melhores espadachins de Brésia, mas a carreira dele terminou quando perdeu um braço. Ela pensa que Ariel definitivamente não vai querer se juntar à guilda dela, mas ele, surpreendentemente, decide se juntar. Lilia acha que está sonhando, mas Ariel revela que as outras guildas o rejeitaram. De qualquer forma, ela mostra o contrato da guilda feliz e ele se senta para assiná-lo. Quando termina, ele entrega o contrato para Lilia, que finalmente descobre que Ariel não tem classe. Lilia pensa que Ariel está tirando sarro dela, então ela mostra o certificado de classe. Analisando de perto, Lilia se levanta calmamente, saca uma espada e ameaça dar a classe de defuntos se ele não sair da guilda na mesma hora. Ele pergunta por que ela quer que ele saia, e ela grita que precisa de verdadeiros espadachins para a guilda dela. Ao lembrar de como Ariel a humilhou, Lilia fica frustrada porque foi vencida por um inútil sem classe. De repente, uma mulher chamada Reiner entra na sala, e Lilia corre para se proteger nos braços dela. Lilia conta que um donada, sem classe, tentou enganá-la, e Reiner a reconhece na mesma hora. Ariel se surpreende que a Reiner o conheça, e ela diz que são do mesmo vilarejo natal. Ela lembra a ele que lutaram quando eram crianças, mas Ariel ainda não se lembra dela.
Então, Reiner diz que se encontraram há 5 anos, mas Ariel garante que nunca teria esquecido uma beleza como ela. Enquanto o rosto dela fica vermelho como um tomate, nosso protagonista finalmente se lembra de ter lutado com um garoto ruivo, mas Reiner revela que na verdade é a única filha do Capitão Even. Ariel se desculpa por não tê-la reconhecido e Reiner acha que ela provavelmente parece diferente por causa do cabelo longo. Pensando que não foi só o cabelo que mudou, Ariel observa o peito de Reiner enquanto Lilia pergunta se ele é o garoto sem face que a derrotou. Quando Reiner confirma, Lilia fica surpresa que seja ele. Reiner garante que dessa vez não vai perder, porque ela se tornou muito mais forte. Ainda chateada com a derrota passada, ela desafia para uma revanche pelos velhos tempos. As garotas o levam para o campo de treinamento da guilda, e Lilia continua surpresa que Reiner quer enfrentar um do nada sem classe. No entanto, Reiner admite que Ariel é muito poderoso e está determinada a derrotá-lo. Assim que os dois espadachins estão no campo, Lilia age como árbitro e começa o combate. Reiner começa com um corte duplo, e Ariel acha que pode pará-lo ele facilmente. No entanto, os cortes ignoram a defesa dele e o atingem. Ele pergunta como ela conseguiu atravessá-lo, e ela joga a espada pesada no chão. Reiner explica que a espada dela é 5 vezes mais pesada que o normal, então ele não pode combater um ataque com a mesma técnica. Ao revelar que a habilidade de força bruta aumenta o poder de ataque dela, Ariel fica chocado e bloqueia o golpe. Ele elogia o progresso incrível de Reiner, enquanto ela continua a ofensiva. Ariel recua e admite que vai perder se continuar enfrentando-a de frente. Ele pergunta por que Reiner está revelando seus segredos, mas ela responde que vale a pena, contanto que consiga derrotá-lo. Então Ariel diz a ela que não pode atingi-lo nessa velocidade e ela avança para castigá-lo. Reiner desvia a espada de Ariel e ataca o corpo dele, mas ele desaparece, deixando apenas uma imagem residual. Para a surpresa de Reiner, ele aparece atrás dela e acerta o pescoço. Ela se pergunta como ele desviou do ataque, mas Ariel a lembra que era apenas uma sombra. Sabendo que a habilidade de sombra é uma técnica suprema de espadachim, Reiner fica surpresa e tenta atacá-lo de novo, mas ele desvia de tudo, dizendo que a técnica é tão simples quanto se mover muito rápido. Reiner se sente insultada pela explicação simplificada de Ariel, e ele esclarece que dominar a técnica custou muito esforço. Em seguida, ele desaparece e dá outro golpe, mas percebe que os ataques dele não danificam a barreira de proteção dela. Reiner sorri com orgulho e revela que os espadachins de poder têm defesa reforçada. Ela tenta atacá-lo de novo, mas Ariel se afasta e contra-ataca. Enquanto ele revela que aprendeu o contra-ataque com a mãe dele, Reiner cai derrotada. Ao ver a luta, Lilia fica chocada, mas declara a vitória de Ariel. Reiner se sente frustrada por ter perdido mesmo depois de ter ficado mais forte, e Ariel a elogia pelas habilidades dela. No entanto, ele diz que ele é simplesmente mais forte que ela, e Reiner começa a chorar. Lilia corre rapidamente para consolá-la com raiva porque ele a fez chorar. Nosso protagonista não entende por que ela está chorando se ele acabou de elogiá-la, e Reiner age como se não tivesse chorado antes de sair correndo de volta para a guilda. Assim que entram, ele e Lilia a ouvem lamentar por ter perdido mesmo depois de treinar por 5 anos. Depois, Lilia aceita Ariel na guilda dela. Ele nota a mudança de atitude dela, mas ela finge que sempre confiou na força dele. Ariel se lembra de como Lilia era agressiva, mas deixa pra lá e pergunta por que a guilda está em declínio. Lilia, desconfortável, confessa que estão endividados e ele pergunta quanto devem. Ela o chama para se aproximar e sussurra o número no ouvido dele, mas diz que podem pagar tudo se vencerem um próximo torneio. Lilia explica que precisam de 3 membros para participar, e Ariel pergunta por que Reiner fica em um lugar tão pobre. Lilia revela que, quando Reiner chegou a Brécia pela primeira vez, ela foi rejeitada por todas as grandes guildas. No entanto, o pai de Lilia viu potencial em Reiner e a aceitou gentilmente na Pressa de Dragão. Ariel entende que Reiner está pagando essa bondade com lealdade. Ele diz a Lilia que será fácil saldar a dívida com o torneio. No entanto, ela não se sente confiante porque eles vão enfrentar equipes inimigas de até 5 membros com apenas 3 deles. Enquanto Lilia se preocupa com os rivais poderosos que vão enfrentar, Ariel se sente animado com o desafio. Ansioso para que o torneio chegue, Ariel anuncia que lutar contra oponentes fortes é a razão pela qual ele veio para Brécia. Observando-os em segredo o tempo todo, o mestre da guilda se retira, tendo notado o grande potencial dele. No dia seguinte, Ariel acorda em um quarto estranho, mas se lembra de que agora mora na guilda Presa de Dragão. Ao sair do quarto, ele cumprimenta Lilia e Reiner Romeza. Lilia pergunta se ele dormiu bem, e Ariel diz que fazia tempo que não descansava em uma cama de verdade. Ao notar que Reiner está completamente quieta, Ariel se pergunta se ela ainda está chateada com a derrota. Lilia o interrompe, dizendo que eles finalmente são elegíveis para o torneio da guilda. Empolgada, ela anuncia que a Presa de Dragão está inscrita e pronta para a batalha. Curioso, Ariel pergunta se o dinheiro do prêmio será suficiente para cobrir a dívida. Lilia confirma e explica as regras da competição.
Ao revelar que eles devem eliminar todos os membros das guildas inimigas para vencer, Rainer se preocupa porque eles podem enfrentar uma competição difícil com desvantagem numérica. No entanto, Lilia se mostra otimista, já que há poucas chances de encontrarem espadachins de rank A. Feliz por terem 2 espadachins de rank B na equipe, Arel fica confuso com o sistema de ranks. Rainer zomba de Arel por ser tão ignorante, e Lilia explica que os ranks dos espadachins vão de D a A, de acordo com a força deles. Ela também revela que há apenas 20 espadachins de rank A em Brésia, e que tanto Rainer quanto ela são de rank B. Embora Arel tenha derrotado Rainer, Lilia não suspeita que ele seja de rank A por causa da enorme diferença de poder entre os 2 ranks. De repente, ela se lembra que os confrontos do torneio estão prestes a ser anunciados e sai para conferir. Depois que Lilia sai, Rainer também se levanta, e Arel pergunta para onde ela está indo. Quando ela responde que vai treinar, Arel pede que ela confirme se ela é uma espadachim de poder. Ele pergunta se ela tem outras habilidades além da classe principal, e ela fala sobre a habilidade Coragem, que reforça a barreira de proteção dela. Querendo aprender essa habilidade, Arel se levanta e segura as mãos de Rainer. Enquanto ela pensa que ele está sendo romântico, ele de repente pede para ela o acertar com a espada na bainha. Arel diz que assim eles podem ficar mais próximos, mas Rainer responde que não é esquisita a ponto de ter um relacionamento assim. Arel explica que só quer aprender a habilidade Coragem. Ele acha que, como essa habilidade melhora a resistência para aguentar ataques, a melhor forma de aprendê-la é recebendo golpes várias e várias vezes. Rainer lembra a Arel que ele não pode aprender as habilidades dela, porque são uma bênção da deusa. No entanto, ele a lembra que também aprendeu os movimentos de corte duplo e sombra, e Rainer fica em silêncio. Ela o leva para o campo de treinamento onde Arel pede a espada pesada dela. Pensando que ele não tem força para usá-la, Rainer se surpreende quando Arel a levanta sem esforço. Ele diz que é o resultado de incontáveis horas de dedicação e que confia que pode aprender a habilidade Coragem com isso. Rainer finalmente reconhece o trabalho duro de Arel e decide ensiná-lo a habilidade. Ao lembrá-lo que não terá piedade, Arel se alegra por ter encontrado uma mulher tão poderosa de sua cidade natal. Corada de novo com o comentário dele, Rainer levanta a espada e começa o treinamento. Enquanto eles treinam, Lilia desce correndo, completamente alterada com o primeiro oponente. Ela começa a chorar, dizendo que a primeira luta deles é contra a Lâmina Negra, que é literalmente a guilda mais forte de toda a cidade. Sabendo que o líder deles, um cara chamado George, é um completo miserável, Lilia acha que ele tentará esmagá-lo sem piedade. No entanto, ela decide mesmo assim enfrentar o destino e se preparar o melhor possível para o torneio. Quando Lilia finalmente percebe que Rainer está batendo em Arel, ela pensa que eles estão brigando por falta de trabalho em equipe. Rainer explica que é apenas um treinamento especial, mas Lilia continua achando que ela está descontando a raiva nele. Exausto, Arel se levanta reclamando de fome, mas Lilia diz para ele beber um pouco de água benta primeiro. Com o passar dos dias, finalmente chega a hora do torneio. Arel fica impressionado com o coliseu enorme e a multidão reunida, e ouve alguns espectadores cochichando sobre a luta deles. Eles estão animados para ver 2 grandes guildas se enfrentando, mas decidem apostar na Lâmina Negra, porque a pobre presa de dragão não tem como vencer. Lilia se prepara para calar a boca deles, mas Rainer a impede antes que ela comece uma confusão. Nosso protagonista fica surpreendido ao saber que existem apostas no torneio, e Lilia mostra um sorriso malicioso ao perceber que as chances de aposta deles estão 20 para 1. Arel fica impressionado com o número, e ela o leva com raiva que ninguém acredita que eles possam vencer. No entanto, Lilia pensa que as apostas são uma ótima oportunidade para enganar a todos se eles de alguma forma conseguirem derrotar a Lâmina Negra. Sabendo que não vão sair das dívidas de qualquer jeito, Lilia revela que hipotecou a casa e apostou todas as economias dela a favor da própria guilda. Rainer acha que as chances de perderem são muito maiores, mas Lilia pensa que eles já estão no fundo do poço, então não tem nada a perder. De repente, George elogia Lilia por defender a guilda do pai dela com tanta paixão. Ele pergunta sobre o herói sem classe que ela recrutou, e Lilia pensa que ele está tentando zombar dela. Mentindo descaradamente, George garante que simplesmente fica triste em ver o declínio da guilda rival. Ele provoca Lilia, dizendo que ele organizou a luta especificamente porque todos ficariam animados em ver a antiga guilda mais forte contra a nova guilda mais forte. George também diz que deu a ela uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro com as apostas, mas ri porque ele sabe que não tem como ela derrotar os espadachins de rank A dele. Quando Lilia responde que eles definitivamente vão vencer, George vai embora, deixando-a furiosa. Arel percebe como George é astuto, zombando com palavras doces. Depois, quando chega a hora de a luta começar, a locutora começa a animar o público. Enquanto a multidão explode em comemoração, Arel percebe que George não vai lutar contra eles. Ele acha que talvez o líder esteja sendo misericordioso, mas Lilia o lembra que todos os membros dele são de rank A de qualquer forma. Rainer também acha que eles não vão facilitar, então ele fica animado para ver as habilidades dos espadachins mais fortes.
Logo, a locutora chama o primeiro combate entre Gil da Lâmina Negra contra Arel, o sem classe da presa de dragão. Enquanto Arel entra na arena, a multidão começa a cochichar sobre ele. As pessoas se perguntam por que a presa de dragão mandou um fraco sem classe para ser humilhado, e Gil pensa que a luta será apenas uma perda de tempo. A locutora dá o início ao combate, e Gil se teletransporta instantaneamente na frente de Arel para feri-lo com a lança. Lilia se preocupa com Arel, mas Reiner a lembra que é apenas uma sombra. Ao ver a sombra desaparecer, o sorriso arrogante de Gil se desfaz, mas ele se vira e apunhala o corpo atrás dele. No entanto, ele descobre que também é outra sombra e percebe que há 2 Arels na arena. Gil pensa que pode acabar com os 2 usando a habilidade Movimento Relâmpago, mas se surpreende ao ver um terceiro atrás dele. Quando as 3 sombras avançam contra ele, Gil consegue eliminar todas elas, mas o verdadeiro Arel finalmente aparece debaixo dele e o derrota com um único golpe. Gil cai no chão, sem entender como Arel pode criar 3 sombras, mas Arel diz que a mãe dele consegue criar 5 sem nem fazer esforço. A locutora declara o vencedor e a multidão explode em aplausos. Lilia também comemora, enquanto Reiner se surpreende que ele possa derrubar um espadachim de rank A com tanta facilidade. Enquanto os médicos levam Gil, nosso protagonista pensa que ainda precisa de mais prática antes de conseguir copiar o golpe crítico do oponente. Enquanto isso, a multidão fica chocada que ele possa superar um espadachim sendo alguém sem classe. Enquanto George observa em silêncio, o próximo combate começa. O próximo espadachim da Lâmina Negra ataca com cortes rápidos, mas Arel bloqueia os ataques com facilidade. Em seguida, ele o corta com um único movimento usando a habilidade de corte duplo e vence a luta. No próximo confronto, o rival de Arel tenta usar um punhal em combate próximo, mas ele aparece atrás como um fantasma e o derrota na mesma hora. Até as colegas de Arel se surpreendem que ele tenha vencido 3 lutas seguidas, e Reiner pergunta a Lilia por que ela não está lutando. Lilia sabe que não tem como ela vencer, então decide continuar torcendo pela estrela deles. Ela consegue que Reiner se junte à torcida e as duas observam Arel enfrentando um portador de escudo. Nosso protagonista desvia facilmente dos ataques do oponente, que suspeita que ele está mentindo sobre ser um herói sem classe. Arel elogia o rival, dizendo que precisa desgastá-lo aos poucos, já que não pode atravessar os escudos dele. No entanto, o homem o lembra que um herói sem classe nem mesmo deveria ser capaz de fazer isso. Arel responde que ele chegou até ali graças ao trabalho duro, mas o escudeiro acha que as classes não podem ser superadas apenas com esforço. Ele finge atacar com a espada, mas na verdade usa o movimento como distração para atacá-lo com o escudo. No entanto, Arel prevê o ataque e contra-ataca usando a habilidade Antecipação. O contra-ataque arremessa o escudo e o homem fica chocado pensando que Arel aprendeu a técnica do rival anterior dele. Ele acha que ainda falta muito para dominar, mas que pode usá-la em combate depois de tê-la visto uma vez. Ele executa o chute de contra-ataque de novo contra o oponente, que se surpreende com a rapidez com que ele aprende. Depois, Arel caminha até o escudo e o pega, deixando o adversário ainda mais furioso. O homem avança contra ele para castigá-lo, mas ele desvia com facilidade e o derrota usando o contra-ataque com o mesmo escudo. Depois que a locutora declara a 4ª vitória de Arel, a multidão começa a duvidar se ele realmente é alguém sem classe, e os organizadores do evento exigem ver a carta de classe dele para confirmar. Arel aceita mostrar, então a locutora pega a carta de classe, a coloca na esfera de cristal e todos ficam em silêncio assim que ela confirma que é legítima. George começa a sentir a pressão da derrota, enquanto até Reiner começa a acreditar que eles podem vencer a luta. Lilia se sente frustrada porque não sabia de toda a força de Arel antes. Se soubesse, teria vendido as relíquias da família para apostar ainda mais dinheiro a favor deles. Reiner admite que não esperava que ele tivesse crescido tanto e se pergunta como Arel treinou durante os últimos 5 anos. Enquanto isso, Lilia já se prepara mentalmente para se casar, pensando que, não importa o que aconteça com a guilda, ela sempre poderá reconstruí-la se tiver Arel ao lado dela. Enquanto Lilia continua com os planos sombrios, Arel se sente inquieto com a aura maliciosa dela. Finalmente, a locutora apresenta o último espadachim da Lâmina Negra, chamado Mestre Masamune. Arel percebe que Masamune usa uma katana, e Reiner se dá conta de que ele é um espadachim raro de classe samurai. Sabendo que Masamune nunca lutou em público, Lilia pensa que a Lâmina Negra o usou para este torneio. Quando a luta começa, Masamune leva a mão à espada com calma, e Arel sente a pressão da serenidade dele. Ao notar a hesitação de Arel, Masamune sorri e confirma que está pronto para que ele se aproxime e use a técnica definitiva. Ao ouvir a provocação, nosso protagonista começa a caminhar em direção a Masamune, que se surpreende. Arel explica que eles não podem ficar separados como árvores durante toda a luta e que também quer ver os movimentos mais poderosos de Masamune. Masamune sorri, dizendo que Arel não terá tempo de reagir ou olhar se ele liberar a técnica definitiva. No entanto, Arel continua confiante na própria velocidade e continua avançando.
Ele percebe que a espada de Masamune continua na bainha e se pergunta se ele lançará o ataque final com um único corte. Arel pensa em usar as sombras, mas decide não fazer isso porque Masamune está concentrado demais para ser enganado. Ele para bem na frente do oponente, sabendo que um único golpe decidirá a luta. Ambos prendem a respiração e quando Arel dá o último passo, Masamune ataca na mesma hora com um movimento relâmpago. No entanto, Arel desaparece bem na frente dele e Masamune se surpreende porque ele se moveu tão rápido com o corpo de verdade. Atrás dele, Arel elogia a velocidade, mas diz que a pessoa que o treinou é muito mais rápida. Então, ele libera a habilidade Tempestade Perfuradora, que supera Masamune e o derruba no chão. Reiner e Lilia ficam chocadas ao reconhecer a técnica final da Princesa da Espada, enquanto a multidão não consegue acreditar que ele venceu. A locutora confirma a vitória e todos começam a gritar com a Lâmina Negra por terem perdido dinheiro nas apostas. As duas colegas de Arel comemoram o triunfo e Lilia tenta abraçá-lo quando ele volta. Ele a evita e a deixa cair, explicando que foi só um reflexo para se proteger, como quando ele desviava dos golpes da irmã mais velha. Lilia se anima na mesma hora ao pensar em todo o dinheiro e Arel percebe Reiner com os braços abertos. Ela percebe a pose constrangedora e fica corada, mas Arel diz que gostaria de abraçá-la sem a armadura. Lilia se oferece para realizar o desejo dele, mas ele a evita de novo e a deixa cair outra vez, enquanto George range os dentes, se preparando para vingar a derrota humilhante. Naquela noite, quando voltaram para a casa da guilda, eles imediatamente começaram a comemorar com bebidas para todos os lados. O Prota ainda estava chocado com o fato de Alaula ter idade para beber, mas ela alegou que é uma mulher adulta. Mesmo parecendo um pouco pequena, ela ainda não consegue acreditar que o Prota derrotou sozinho 5 espadachins ranqueados da melhor guilda do país. Ela decide que deve tentar conquistá-lo, pois ele é a passagem dela para sair da pobreza e da obscuridade. Ela tenta pedir sua mão em casamento, alegando que pode satisfazer todos os seus desejos, mas o Prota é um verdadeiro Sigma e a rejeita na hora, dizendo que prefere alguém como Rai. Isso imediatamente faz Rai corar. Ela se levanta do assento, gritando com o Prota para parar de falar assim, só porque ele quer dispensar a Laulin. Mas o Prota estava falando sério. Ele pergunta por que ela pensaria que ele está zombando dela, e ela responde que quando eram jovens, ele a chamou de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que todos que a conheceram disseram que ela não tem encantos femininos, mas o Prota consegue ver 2 grandes encantos femininos bem ali na frente dele, e discorda. A Laulin percebe que Rai não tem absolutamente nenhuma ideia de qual é sua maior força, e como exatamente ela poderia usá-la. Então ela realmente não precisa se preocupar com Rai. Com isso, ela começa a esfregar as pernas do Prota, alegando que ele deve estar cansado de toda a luta durante o dia e o manda encontrá-la no quarto. Rai fica imediatamente envergonhada, dizendo a Laulin para parar de falar coisas estranhas, mas a Laulin sorri levemente, dizendo que ela apenas vai dar a ele uma merecida massagem, após um dia cansativo. Para sua surpresa, porém, o Prota responde que prefere uma massagem de Rai. A ideia dele de massagem era ser espancado por Rai na área de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que Rai usa tão facilmente, graças à sua classe e habilidades. A Laulin observa da varanda, perguntando-se se o Prota tem alguma ideia do que é realmente uma massagem. A confusão constante acaba acordando o pai da Laulin, que desce para a área de treinamento completamente de ressaca, reclamando do barulho, alegando que eles não precisam desabafar a frustração de perder o torneio mesmo antes de começar, no meio da noite. Laulin, no entanto, lhe diz que eles de fato venceram a partida, que foi contra a melhor guilda atual. Isso chama a atenção dele, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter enviado seus novatos Rank B ou C como bucha de canhão, mas a Laulin o surpreende ainda mais, dizendo que todos os oponentes deles eram Rank A, e não apenas isso, mas o Prota derrotou todos eles sozinho, sem nenhuma ajuda. Isso choca o pai dela, que sai de sua ressaca e olha para o Prota, machucado e ferido, perguntando-se se este garoto é realmente tão forte. Laulin afirma que fez um monte de apostas, e como o Prota varreu a equipe inimiga, ela ganhou o jackpot. E agora eles não apenas saíram das dívidas, mas também têm dinheiro suficiente para cobrir seus custos operacionais. O pai dela, no entanto, não está tão otimista, alegando que se por algum acaso este garoto for realmente tão forte, ele logo será caçado por guildas maiores, mais influentes e mais ricas, então ela não deveria criar expectativas. Laulin diz para que ele não se preocupar com isso, já que ela logo vai se casar com o Prota, o que significa que eles estarão ligados para a vida. O Prota anuncia que não fará nada parecido, mas logo volta sua atenção para o pai dela, dizendo que a Laulin pode ser uma cabeça dura, mas pelo menos ela não é um perdedor que desiste de tudo. Isso foi uma clara provocação ao pai da Laulin, que o olha perigosamente, mas o Prota não entende a indireta, e continua, dizendo que ele deveria parar com sua atitude de lamentação e começar a agir mais de acordo com a sua idade, já que ele ainda tem um braço e pode usar uma espada nessa mão. Isso irrita o pai dela, que imediatamente agarra o Prota pela gola, mandando-o evitar falar sobre assuntos sobre os quais ele não tem ideia.
Ele diz ao Prota que um espadachim de empunhadura dupla que não consegue empunhar 2 espadas é apenas um desperdício de oxigênio. O Prota afirma que não concorda, já que ele próprio é um espadachim sem classe que ainda está competindo e tentando crescer neste mundo. Com isso, o pai dela o empurra e volta para cima. Laulin e Mihai imediatamente vão para o lado do Prota, perguntando se ele está bem. E Laulin se desculpa pelo comportamento do pai, ao invés disso agradecer ao Prota por falar o que pensava. O Prota diz que mesmo depois de perder o braço e estar acabado por tanto tempo, o pai dela ainda é incrivelmente forte, e é um desperdício que ele esteja se recusando a usar sua força e experiência incríveis. Ele pensa em si mesmo sobre todas as habilidades legais que ele poderia aprender com o espadachim de empunhadura dupla, e promete a si mesmo que motivará o pai de Laulin a pegar a espada novamente. Laulin escuta sobre sua intenção de aprender novas habilidades, e sugere que ele vá a algumas das masmorras perto da cidade. O Prota não sabe nada sobre masmorras, então Riley diz que masmorras são cavernas anteterradas, onde monstros nasciam pelas milhares, e todo lugar está cheio de armadilhas, tornando um dos melhores lugares para aprender novas habilidades e subir de nível com mais experiência de batalha na vida real, que os ajudaria durante a Copa Deus da Espada. O Prota não tem ideia do que ela está falando. Então ela explica que a cidade todos os anos organiza um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e provar que são o melhor espadachim do país. Lowly imediatamente pega um formulário e diz ao Prota para preenchê-lo se quiser participar. Mas, para o horror de Rai, ele o rasga bem na frente delas. Rai fica confusa e pergunta se ele não quer participar do concurso, mas o Prota responde que a Lowly estava tentando enganá-lo, dando-lhe uma certidão de casamento para assinar em vez do formulário. A Lowly ri, dizendo que estava apenas testando as águas, mas o Prota está farto de ser um bom moço e a agarra em um mata-leão para lhe ensinar uma lição. Na manhã seguinte, o Prota acorda e encontra a Lowly tentando assediá-lo, mas ele desvia dela e a amarra na cama antes de sair. Mais tarde naquele dia, todos vão juntos para as masmorras, onde Lowly explica que todos ficam nos círculos de teletransporte, através dos quais podem se teletransportar para o nível da masmorra que desejam, mas você só pode ir para os níveis em que esteve antes. Lowly afirma que atingiu o nível 12, enquanto Rai atingiu o 14. O Prota imediatamente decide ir com Rai para o 14º nível, mas a Lowly afirma que não funciona assim e ele precisa estar fisicamente presente no nível para poder ir para lá novamente. Isso foi um balde de água fria, já que o Prota queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse encontrar desde o início, mas a Lowly lhe diz para não se preocupar, pois ela conhece uma rota muito curta que os levará rapidamente aos andares inferiores. Eles concordam com um plano, mas a Lowly tenta ficar sozinha com o Prota, dizendo que Rai pode continuar sua corrida no nível 14, já que o Prota não precisaria de 2 guias, e começa a arrastá-lo. Mas o Prota não é tão facilmente manipulado, e pede a Rai para ir com eles. Eles entram no primeiro andar, onde são imediatamente atacados por 2 cavaleiros em armaduras. O Prota saca sua espada e começa a lutar com um deles, enquanto Rai pega o outro. Ele fica surpreso ao notar que, mesmo tendo armaduras pesadas, o cavaleiro se move com agilidade incrível, mas não é nada que ele não possa lidar. Então, ele usa seu passo rápido e corta a cabeça do cavaleiro, apenas para perceber que toda a armadura está vazia e está sendo alimentada pela mana da própria masmorra. O cavaleiro começa a se mover novamente, mesmo sem cabeça, e Rai afirma que eles não têm fraqueza real e também não sentem dor. Então o Prota decide mirar nas pernas, o que funciona perfeitamente, já que os cavaleiros mágicos colapsam no chão. Rai também lida com o oponente dela, dizendo que eles logo se regenerarão, então precisam seguir em frente. Antes de avançar mais, porém, o Prota pergunta a Lowly qual é a classe dela, e ela afirma com muito orgulho que é uma esgrimista e promete ensiná-lo o que ele quiser na área de treinamento ou na cama. Mas o Prota rejeita mais uma vez e segue em frente. Antes de entrar no segundo andar, porém, eles ouvem gritos de socorro vindo da porta, e quando se aproximam, encontram um homem coberto de sangue ajoelhado no chão e implorando por ajuda. Rai sugere levá-lo para a superfície, mas ele promete que o homem se recusa, alegando que seus amigos ainda estão lá dentro, ficaram gravemente feridos por uma armadilha. Ele implora que eles ajudem a resgatar seus amigos, mas a Lowly imediatamente vai ao ponto, pedindo dinheiro em troca de ajuda. Para sua surpresa, o homem até lhe paga uma boa quantia com o dinheiro que ganhou apostando, mas o Prota sente algo errado.
Enquanto caminha atrás do homem, ele nota que sempre que perde sangue assim, não consegue nem se sentar sozinho sem água benta, muito menos caminhar até uma sala perigosa. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação para si, apenas porque acha que isso pode levar a algo interessante e divertido. O homem os leva a uma sala secreta, onde encontra um rastro de sangue e uma poça no centro com uma única moeda de ouro. A visão da moeda atrai imediatamente a Lowly, que vai pegá-la quando um círculo de teletransporte aparece debaixo deles. Rai percebe que isso foi uma armação, enquanto o homem sorri para eles, alegando que foi bem pago para fazer um trabalho tão fácil. Mas, para sua surpresa, o círculo mágico transportou ele junto com os outros. Todos eles emergem em um andar que nem Rai viu, o que significa que é ainda mais baixo do que o 14º andar, mas ainda sem sinais de inimigos fortes. O cara que fingiu estar enfermado ficou tremendo de medo, gaguejando que este supostamente é o andar mais baixo da masmorra, onde o avançado deus da espada pode ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encontada com arco-íris aparece na frente deles. Mas a Lowly se recusa em acreditar na história da classe deus da espada, que todos pensavam que ser apenas um mito. O Prota, porém, percebe o problema em que eles estão e imediatamente empurra Lowly para baixo, enquanto o deus da espada envia um golpe aéreo tão forte que quebra as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o deus da espada ataca o Prota, que mal consegue levantar a espada a tempo, bloqueando o ataque. Mesmo sendo empurrado contra a parede, ele percebe que sobreviveu a isso só por causa do treinamento de magia de reforço que recebeu de Rai. Ele tenta revidar um ataque, mas o cavaleiro é extremamente rápido e usa todos os movimentos avançados para recuar. Com isso, ele sorri, dizendo que esta é uma boa oportunidade para se testar. Isso choca completamente seu grupo, enquanto ele usa a mesma técnica de passo divino para diminuir a distância e ataca, atingindo o cavaleiro com uma barragem de golpes que são bloqueadas. O cavaleiro é forçado a recuar, mas usa uma habilidade que faz a gravidade na sala aumentar, forçando os outros a irem para o chão. Mas o Prota mantém facilmente sua postura, já que ele enfrentou a mesma coisa antes, quando era mais jovem. Treinando contra a mãe, ele usou toda a sua força naquela época, apenas para conseguir ficar em pé. Então, quando a mãe dele atacou, ele não conseguiu fazer nada. Mas desta vez é diferente. Ele usa a moada de ouro para anular o ataque, o que cria uma pequena abertura. E o Prota usa em todo o seu potencial. Usando uma das suas habilidades mais fortes, chamada Quebra Infinita, o cavaleiro se estilhaça em pedaços após aquele ataque, chocando todos os presentes na sala. Ele recupera as suas forças com um pouco de água benta, e em seguida todos eles saem em segurança da masmorra, através do feitiço de teletransporte. De volta ao bar, Rhodes estava bebendo novamente quando escuta uma conversa entre 3 jovens idiotas, falando sobre como eles prenderam os novos membros da guilda presa do dragão em uma armadilha, e que eles provavelmente nunca mais voltarão. Rod se aproxima deles e quebra a mesa com um único soco, ordenando que revelem tudo o que sabem. Mas ele é interrompido por Jorg, que o chama de bêbado inútil. Rod percebe imediatamente que isso deve ter sido armado por Jorg, e o que significa que as chances de sobrevivência de sua filha são mínimas. Completamente arrasado, ele avança em direção a Jorg, mas é empurrado de lado como um camponês, enquanto se ajoelha no chão, desejando poder salvar sua garotinha. Mais uma voz repentina vinda da porta chama sua atenção, e ele se vira para ver Lowly, junto com Prota e Rai, entrando na taverna, falando sobre como estão famintas. Lowly nota o pai e o feio Jorg, mas fica surpresa quando Rod a abraça com força, agradecendo a Deus por garantir que sua filha estivesse segura. Rai confronta Jorg, dizendo que eles obtiveram todas as informações do capanga dele, que confessou que tudo foi um plano de Jorg. Mas, assim como qualquer político, ele se recusa a admitir, alegando que todos são responsáveis pela própria segurança nas masmorras. E o Prota acha que é um ponto válido. Rod diz a Jorg que ele não vai se safar dessa, mas Jorg simplesmente o chama de bêbado, lixo acabado, e sai da sala enquanto o Prota se pergunta com que novos truques terá que lidar agora. E se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta, que será a parte 5. E não se esqueça de deixar seu like, de quebrar o botão de se inscrever e de ativar o sininho, que é extremamente importante. E sem mais o que dizer, Rebobina se despede.